A maneira como nós vivemos, como fazemos as coisas, as decisões que tomamos, revelam nosso compromisso. Nossas palavras, o que nós proferimos, revelam nosso entendimento. Por isso a gente precisa realmente conhecer e compreender a vontade de Deus. Compreender essa vontade nos conduzirá primeiramente a expressarmos em nossas palavras o nosso entendimento. Mas as nossas atitudes irão revelar o nosso compromisso com Deus e com sua vontade. Uma situação muito especial é a do eunuco, que é responsável pelas finanças, ou seja, era um ministro importante da rainha de Candace, a rainha dos etíopes. E ele estava voltando para sua terra após adorar. E Filipe vai e expõe o evangelho para ele, e ele toma uma decisão naquele momento. Diz lá em Atos 8, 36 a 39, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O que a gente vê aqui? Uma atitude que revela um conhecimento e uma atitude que expressa um compromisso com base naquilo que lhe foi exposto. Atitude do eunuco. Não conhecia, queria e adorava a Deus em Jerusalém, mas ele não entendia aquilo que estava na passagem de Isaías, que falava acerca do Cristo, do Filho de Deus. Ele, tendo sido exposto a esse evangelho, ou seja, a mensagem de Jesus, a sua salvação pela graça, a salvação que provém de Deus, e que nós fomos resgatados por Cristo Jesus, ele compreende que a atitude, o que Cristo fez em nosso favor, sua morte na cruz, era suficiente. Então ele se submete a isso, ele crê nisto. E o batismo é a expressão desse compromisso, ou seja, tive um entendimento, compreendi e me sujeito ao batismo porque realmente revela um compromisso com aquilo que Deus está fazendo, da minha salvação. E isto é revelado no batismo, que expressa a morte e ressurreição com Cristo. Nós precisamos entender, não precisa haver nada mais do que isso, um compromisso. Ele expressa o entendimento, a compreensão da salvação e o que implica esta salvação. Jesus deixou poucas coisas que nós precisávamos fazer, e uma delas é o batismo. E por isso que esta pessoa, o eunuco, toma essa decisão, porque ele queria conhecer e viver segundo a vontade de Deus. E nós expressamos isso, expressamos o entendimento da vontade de Deus nas nossas palavras e nas nossas atitudes. É isso que irá nos conduzir neste processo de amadurecimento. À medida que caminhamos e que conhecemos, nós revelamos a maturidade pela obediência, pela maneira como nós nos sujeitamos e fazemos o que seja a vontade de Deus, por entendermos quem somos, por compreendermos o que recebemos e por agirmos segundo aquilo que é a obra que Deus realizou em nós. A gente precisa entender isso, pois se entendermos que fomos feitos um novo ser, uma nova criatura, fomos feitos à imagem de Cristo e recebemos a mente de Cristo, que nós fomos capacitados, que nós somos coparticipantes da natureza divina, que Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que traduza o seu reino, a sua vontade, que traduza e revela as suas virtudes ao mundo, nós iremos caminhar num processo de rejeitar todas as paixões humanas, ou seja, a forma de pensar natural, e viveremos como um filho de Deus, glorificando o seu nome. A gente precisa entender isso. Se assim nós vivemos, assim nós revelamos Deus.
Caso contrário, se andamos na nossa maneira de pensar natural, no nosso egoísmo, na nossa arrogância, na nossa falta de entendimento do amor de Deus, da graça de Deus, nós não estamos caminhando para a maturidade, mas permanecemos como pessoas imaturas. Posso compreender a salvação pela graça, posso compreender a importância, por exemplo, do batismo, mas eu não faço a caminhada de maturidade, de plena estatura de Cristo, aonde nós precisamos, no nosso dia a dia, na medida que a gente vai conhecendo, deixando de agir segundo o pensamento natural, que é o que Paulo fala, olha, nos despindo da natureza humana e nos revestindo de Cristo. E isto nos leva a um processo de expressarmos não só o entendimento por nossas palavras proferidas, mas por nossas atitudes, que a gente possa conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, o seu querer, amadurecer e sermos instrumento e expressão dessa vontade no mundo, fazendo obras que glorificam a Deus, ou seja, manifestando a misericórdia, a graça, a compaixão, o amor de Deus diante das pessoas, em favor das vidas, revelando o seu reino. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a total vontade de Deus para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.